Ela olhou para trás. Apenas isso. Um movimento de pescoço que durou talvez 2 segundos. E naquele instante, o corpo inteiro começou a cristalizar de dentro para fora. A pele endureceu primeiro, depois os músculos, os ossos, o sangue ainda quente nas veias se transformando em mineral puro enquanto os pulmões tentavam desesperadamente puxar ar que nunca mais chegaria. Quando o processo terminou, havia uma estátua de sal branco reluzindo sobre o sol nascente, onde segundos antes caminhava uma mulher viva. Nenhum grito, nenhuma oportunidade de se arrepender, nenhuma segunda chance. Só silêncio e a geometria perfeita de cristais de cloreto de sódio preservando para sempre a forma humana que ousou desobedecer uma ordem direta e específica de Deus. A história é contada em poucas linhas no livro de Gênesis, tão breve que a maioria das pessoas nunca para processar o peso real do que aconteceu naquela manhã. Sodoma e Gomorra estavam queimando atrás deles. Enxofre e fogo caindo do céu como chuva incandescente. O cheiro de carne queimada e pedra derretida enchendo o ar enquanto 2 cidades inteiras eram apagadas do mapa em questão de horas. Ló, sua esposa e 2 filhas corriam montanha acima, guiados por 2 anjos que tinham aparecido na noite anterior com uma mensagem simples e aterrorizante: saiam agora ou morram com todos os outros. Os anjos não deram explicações detalhadas, não fizeram apresentações formais, não pediram permissão para entrar. Chegaram ao entardecer, encontraram Ló sentado no portão da cidade fazendo exatamente o que fazia todos os dias, observando o movimento, e disseram sem rodeios que Deus ia destruir aquele lugar antes do amanhecer. Ló insistiu que entrassem em sua casa. Preparou pão sem fermento porque não havia tempo para esperar a massa crescer. E enquanto comiam, a situação escalou de estranha para absolutamente insana em questão de minutos. Os homens de Sodoma cercaram a casa. Bateram na porta exigindo que Ló entregasse os visitantes para que pudessem abusar deles sexualmente. Não foram 10 ou 20 desocupados bêbados causando confusão. Gênesis, capítulo 19, versículo 4, deixa claro que eram os homens de Sodoma, todos eles, desde o mais jovem até o mais velho, cercando a residência, gritando obscenidades, exigindo acesso aos estrangeiros que Ló havia recebido como hóspedes sob seu teto. A depravação não era segredo escondido nos becos escuros. Era cultura pública, normalizada, praticada abertamente por toda a população masculina da cidade sem nenhum constrangimento aparente. Ló fez algo que hoje seria incompreensível, indefensável, moralmente repugnante. Ofereceu suas 2 filhas virgens na turba no lugar dos visitantes. Disse literalmente que eles podiam fazer o que quisessem com as meninas, mas que deixassem os homens em paz porque estavam sob proteção de sua hospitalidade. A multidão recusou. Não queriam as filhas, queriam os visitantes. E quando Ló tentou bloquear a entrada, o empurraram para o lado e tentaram arrombar a porta à força. Os anjos tiveram que intervir diretamente. Puxaram Ló para dentro, trancaram a porta e feriram todos os homens do lado de fora com cegueira instantânea. Não foi cegueira natural, não foi escuridão temporária. O texto original usa uma palavra hebraica específica, sanverem, que implica um tipo de confusão visual sobrenatural onde as pessoas podiam ver luz, mas não conseguiam processar formas, distâncias ou direções. Ficaram tateando pela parede tentando encontrar a porta até desistirem de puro cansaço. E mesmo cegos, mesmo sem conseguir enxergar absolutamente nada além de borrões luminosos, a multidão ainda tentou arrombar a entrada durante horas. A obsessão sexual superou até a deficiência física que Deus havia imposto como aviso. Ao amanhecer, os anjos literalmente agarraram Ló, sua esposa e as 2 filhas solteiras pelos braços e os arrastaram da cidade à força. O texto diz que Ló demorava, relutava, hesitava.
Os anjos tiveram que usar força física para tirá-lo de Sodoma, porque a misericórdia de Deus operava mesmo quando o ser humano, sendo salvo, não colaborava com sua própria salvação. Colocaram a família do lado de fora dos portões e deram uma ordem específica, clara, impossível de mal interpretar. Corram para as montanhas, não olhem para trás, não parem em lugar nenhum da planície ou vocês serão consumidos com as cidades. Ló barganhou até o último segundo. Pediu permissão para fugir para uma cidade pequena chamada Zoar, ao invés de subir a montanha. Os anjos concordaram. Disseram que esperariam até Ló chegar em Zoar antes de começar a destruição. E foi exatamente o que aconteceu. Gênesis capítulo 19, versículo 23, registra que o sol tinha acabado de nascer sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. No versículo seguinte, Deus fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. A sincronização não foi coincidência. A destruição total de duas cidades foi adiada alguns minutos porque um homem justo pediu mais tempo. Mas sua esposa não teve a mesma misericórdia. Ela olhou para trás, apenas isso, e virou sal antes de dar o próximo passo. A Bíblia não dá nome para ela. Em nenhum versículo, em nenhum livro, em nenhuma genealogia. É apenas a esposa de Ló, definida eternamente pela relação conjugal e pela desobediência fatal. Gerações de leitores passaram por cima da história sem fazer as perguntas óbvias. O que exatamente ela viu quando olhou para trás? Porque o impulso de virar foi mais forte que a ordem direta de dois seres angelicais que tinham acabado de cegar uma multidão inteira com um gesto. E, principalmente, porque a punição foi instantânea, irreversível, sem nenhum aviso adicional antes da execução. Jesus menciona ela séculos depois no Evangelho de Lucas. Diz simplesmente: lembrem-se da esposa de Ló. 3 palavras em português, 4 no grego original. Nenhuma explicação adicional, nenhum contexto expandido. Apenas a ordem de se lembrar, como se a história fosse autoexplicativa, como se a lição fosse óbvia demais para precisar de elaboração. Mas não é óbvia. Nunca foi. Sodoma era a cidade onde ela tinha vivido por anos, talvez décadas. Era onde suas filhas casadas moravam. Era onde tinha amigos, vizinhos, memórias acumuladas de toda uma vida adulta construída naquele lugar. A casa que decorou, o mercado onde comprava alimentos, as ruas que conhecia de cor. Tudo isso estava sendo incinerado atrás dela, enquanto corria a montanha acima sem permissão de se despedir, sem tempo de processar a perda, sem nenhum ritual de encerramento. E quando o impulso de olhar se tornou insuportável, quando a necessidade de ver pela última vez superou o medo da consequência, ela virou o rosto na direção da fumaça e das chamas. Alguns estudiosos judeus argumentam que ela não olhou apenas por nostalgia. Argumentam que ela olhou porque não acreditava realmente que Deus fosse destruir cidades inteiras, que ela pensou que os anjos estavam exagerando, que Deus ia mudar de ideia no último segundo, que sempre havia espaço para negociação e segunda chance, como Abraão havia conseguido quando barganhou pela vida dos justos em Sodoma dias antes. Ela olhou esperando ver as cidades ainda de pé, esperando que os anjos tivessem mentido ou exagerado. E o que viu foi a realidade inescapável de que Deus faz exatamente o que diz que vai fazer, sem blefe, sem hipérbole, sem margem para reinterpretação conveniente. O sal não foi escolha aleatória. A região do Mar Morto, onde Sodoma e Gomorra estavam localizadas, tem as maiores concentrações de sal mineral do planeta. A água do Mar Morto tem 34% de salinidade, quase 10 vezes mais que oceanos normais. Nada vive ali. Nenhum peixe, nenhuma alga, nenhuma bactéria consegue sobreviver naquele ambiente químico hostil. As margens são cobertas de formações salinas brancas que brilham sob o sol como esculturas naturais de cristal puro. Transformar a esposa de Ló em sal foi transformá-la no elemento que define aquela terra amaldiçoada. Ela se tornou parte permanente da geografia do julgamento, monumento mineral ao custo de desobedecer ordens específicas em momentos de crise existencial.
Joséfo, historiador judeu do primeiro século, escreveu que a coluna de sal ainda existia em seus dias e que ele pessoalmente tinha visto. Disse que ela permanecia de pé apesar de animais lamberem o sal constantemente. Outros escritores antigos mencionam a mesma coisa. Peregrinos visitando a área relatavam ter visto formações salinas em formato vagamente humano perto das ruínas tradicionais de Sodoma. Hoje não existe mais. Milênios de chuva, vento e erosão apagaram qualquer traço físico que pudesse ter sobrevivido. Mas, geologicamente, a região ainda preserva evidências de destruição catastrófica por fogo. Há camadas de cinza e enxofre elementar enterradas no solo ao redor do Mar Morto que não aparecem em nenhuma outra parte do planeta naquela concentração. Arqueólogos encontraram restos de assentamentos antigos na área, cobertos por camadas espessas de material queimado datando de aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, exatamente o período em que Abraão e Ló viveram segundo cronologias bíblicas. As cidades foram literalmente queimadas até a fundação. Nada sobreviveu, exceto cinza compactada e sal cristalizado. A esposa de Ló não foi escolha aleatória. A esposa de Ló não foi a única vítima, mas foi a única vítima do lado que deveria ter sido salvo. Todos os outros que morreram naquele dia estavam dentro das cidades quando o fogo caiu. Ela estava fora, a salvo, protegida pela distância, e ainda assim morreu porque quebrou uma regra simples, direta, impossível de mal interpretar. Há algo profundamente perturbador na desproporcionalidade aparente. Olhar para trás não parece crime digno de execução instantânea. Não machucou ninguém, não causou dano físico, não pôs outras pessoas em risco. Foi apenas curiosidade, apenas impulso humano natural de processar visualmente o que estava acontecendo. Mas Deus não opera com categorias humanas de proporcionalidade. Opera com categorias de obediência absoluta em contextos de revelação direta. Quando anjos aparecem fisicamente, cegam multidões com um gesto e ordenam que você corra sem olhar para trás, não há espaço para interpretação criativa ou negociação dos termos. A ordem é literal, a consequência também. A esposa de Ló aprendeu isso tarde demais. E o resto da humanidade recebeu um exemplo permanente registrado nas Escrituras de que há momentos onde desobediência parcial é indistinguível de desobediência total, onde hesitação é fatal, onde olhar para trás quando Deus mandou olhar para frente significa escolher morte ao invés de vida, mesmo quando a diferença entre as duas é apenas um movimento de pescoço. Ló e as duas filhas viram a mãe virar sal. Não há como não terem visto. Estavam correndo juntos, provavelmente em fila, ela atrás, eles na frente. Quando ela parou de repente e começou a cristalizar, eles devem ter percebido que ela não estava mais seguindo. Devem ter virado para chamar, para apressar e testemunhado o processo terminando diante dos próprios olhos. A Bíblia não registra nenhuma reação. Não diz que Ló gritou, que as filhas choraram, que tentaram tocar nela ou quebraram a estátua em desespero. Diz apenas que ela se tornou coluna de sal. E a narrativa continua como se nada tivesse acontecido. Versículo seguinte, Ló e as filhas estão morando numa caverna nas montanhas. Sem funeral, sem luto descrito, sem tempo de processar. A vida seguiu porque tinha que seguir, porque parar significaria morrer também. E talvez essa seja a lição mais brutal da história inteira. Deus salva quem ele escolhe salvar pelos métodos que ele escolhe usar. E quem se recusa a cooperar com sua própria salvação perece mesmo quando está a centímetros da segurança total. As filhas de Ló perderam tudo em menos de 24 horas. Perderam a cidade onde cresceram, os maridos, as irmãs casadas, a mãe transformada em mineral. E reagiram de forma que revela até onde trauma não processado pode distorcer julgamento humano. Gênesis capítulo 19 registra que elas embebedaram o pai em 2 noites consecutivas e dormiram com ele para engravidar e preservar a linhagem familiar. Incesto deliberado, planejado, executado em lucidez completa, apesar de usarem álcool como ferramenta para reduzir a resistência paterna.
Justificaram dizendo que não havia homens disponíveis na região. Mentira descarada, porque Zoar estava logo ali embaixo e havia sobreviventes espalhados por todo o vale. Mas o raciocínio delas não operava em termos de realidade objetiva. Operava em modo de sobrevivência distorcida, onde preservar descendência genética justificava qualquer método, qualquer violação de lei moral ou natural. Os dois filhos que nasceram daquelas uniões se tornaram pais de nações inteiras, Moabe e Amon, povos que passaram os próximos 1000 anos em conflito constante com Israel, adorando deuses falsos, praticando sacrifício de crianças, sendo o espinho perpétuo na carne do povo escolhido de Deus. A genealogia da desobediência nunca termina em uma geração, sempre contamina as seguintes de formas imprevisíveis e devastadoras. Ló e as duas filhas olharam para apenas elas mesmas, e nações inteiras pagaram o preço por decisões tomadas em cavernas escuras por pessoas traumatizadas tentando controlar o incontrolável. Mas há outra camada que raramente é mencionada. Ló não era inocente. Gênesis capítulo 13 registra que quando Abraão deu a ele a opção de escolher qualquer terra que quisesse, Ló escolheu deliberadamente a planície do Jordão, porque era bem irrigada e parecia com o Egito. E então armou tendas perto de Sodoma, não dentro da cidade ainda, perto, próximo o suficiente para fazer negócios, para se beneficiar do comércio, para participar da economia local sem se comprometer completamente com o estilo de vida. Mas proximidade intencional com depravação sempre puxa na direção de assimilação gradual. Quando os anjos chegaram, Ló estava sentado no portão da cidade, não mais nas tendas do lado de fora. Dentro, integrado. Posição no portão significava status político, papel de liderança cívica, assento nos conselhos que tomavam decisões municipais. Ele tinha se mudado completamente para dentro de Sodoma e ocupado posição de autoridade numa sociedade que Deus ia destruir por depravação irreversível. E quando a destruição veio, Ló perdeu absolutamente tudo o que tinha construído naquele lugar: riqueza material, posição social, família extensa, esposa, a própria dignidade quando as filhas o embebedaram e abusaram dele em noites consecutivas. A decisão de acampar perto de Sodoma décadas antes resultou em perda total de tudo o que importava. A esposa de Ló virou sal, mas Ló virou sombra. Homem quebrado, vivendo em caverna, abusado pelas próprias filhas, produzindo netos ilegítimos que se tornariam inimigos de Israel. O julgamento sobre ele foi diferente, mas não menos devastador. Deus o salvou fisicamente porque Abraão havia intercedido, mas não o salvou das consequências naturais de ter escolhido viver voluntariamente no epicentro da imoralidade institucionalizada. A história termina sem resolução, sem encerramento limpo, sem final feliz onde todos aprendem a lição e recomeçam melhor. Ló desaparece do registro bíblico após o incidente com as filhas. Nunca mais é mencionado em Gênesis. Não sabemos quando morreu, onde foi enterrado, se alguma vez se reconciliou com o horror do que sua família tinha se tornado. E talvez esse silêncio seja a conclusão mais honesta possível. Algumas tragédias não têm encerramento limpo. Algumas perdas nunca são superadas. Algumas escolhas produzem consequências que duram gerações inteiras, sem possibilidade de reversão ou reparo. A esposa de Ló é lembrada por uma desobediência que durou 2 segundos. Ló é lembrado por décadas de decisões incrementais que o colocaram no lugar errado, cercado pelas pessoas erradas, quando o julgamento finalmente veio. E entre os dois há uma verdade que ninguém quer ouvir, mas que as Escrituras não permitem ignorar. Deus não negocia a obediência, não aceita cooperação parcial, não tolera hesitação quando ordena movimento imediato. A ordem era clara: corram, não parem, não olhem para trás. Ela olhou, e o corpo virou monumento mineral ao custo exato de questionar comandos diretos em momentos de crise existencial. Você ainda olha para trás para coisas que Deus mandou abandonar?